Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal falando de futebol com o Rubinho Barbosa. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, gente. Vamos lá, vamos embora. É importante dar o like, aciona o sininho para receber os vídeos, né? Quando eu mandar os vídeos já acionar. E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigado aí pelos comentários, sugestões, análise. Obrigado. Gente, hoje temos um assunto aqui muito importante que eu ia falar ontem, mas por causa do jogo do Brasil, eu preferi comentar hoje, que foi a entrevista que o ídolo Cook, deu ao canal de Wellington Araújo, meu amigo Wellington Araújo, lá no YouTube. O canal é muito bom de Wellington, viu, gente? Vai lá, se inscreve lá no canal de Wellington Araújo. Mas tinha um jogo do Brasil, eu preferi comentar hoje. Falar no jogo do Brasil, né? O Brasil venceu 2-0 rapidamente, porque já se falou-se muito e a gente tem que seguir aqui com o nosso canal. 2-0, primeiro tempo muito truncado, a equipe do Sérvia, como esperava, marcando muito e muito forte, muita violência, muitas faltas. Mas no segundo tempo, o Tite consegue colocar a equipe mais ofensiva, com muita velocidade, rapidez, movimentações, e vencemos por 2-0. Poderia ter sido 4-5, né? O segundo tempo, predominância total da nossa seleção. É isso aí. Lamentar, Neymar saiu contundido, uma contusão aparentemente é séria. Vamos esperar aí o dia de hoje para as informações sobre essa contusão do Neymar. Bom, gente, anteontem, né? O jogador Cook deu uma entrevista ao canal de Wellington Araújo. Desculpe, o ex-jogador Cook, né? Hoje funcionário do clube, e que tem moral, tem conhecimento e tem respeito pela torcida alvirrubra e pelo Clube Náutico Caparibe, e o torcedor do Náutico o respeita muito também. Ele deu uma entrevista ao canal do Wellington Araújo, lá no YouTube, uma entrevista muito séria mesmo. Falou de muitas coisas que eu passei o ano todo aqui falando também. E que ninguém deu ouvidos, ninguém... E aí vocês viram onde terminou. Eu separei vários tópicos aqui para comentar com vocês. Não sei se vai dar tempo aqui no canal. Vou tirar até o óculos, que é para poder ler aqui os tópicos. Bom, passo a passo. Que não teve cobrança dentro do clube. Isso aí já se sabia, eu falei isso várias vezes durante o ano. Diretores fracos e refém de jogadores. Falei isso aqui também o ano todo. Né? Diretoria fraca, presidente fraco, executivo fraco, jogadores faziam o que queriam dentro do clube. Diretores que fechavam os olhos para tudo que estava acontecendo. Parecia que era a Disney, né? Tudo era festa. E não era. Tudo era complicado, né? Jogadores não tinham compromisso. Incompetência total de todos que participaram. Jogadores, comissão técnica, diretores, presidente, executivo, treinadores, tá? E que o Náutico paga muito para muito jogador ruim. É o que eu falei também aqui. Equipes como Ituano, Londrina, não chegavam nem a metade do que da folha do Náutico. E o Náutico pagava muito para muito jogador ruim e sem compromisso. Ele fala uma coisa muito interessante. Que contrato de jogador deveria ser de um ano só. Certo? Presta, não prestou, tchau. Né? Inclusive ele fala até que 6 meses seria o ideal. Se o jogador estiver bem, renova. Se não, tchau. Ah, tem clube que quer... Tchau, vai embora, não tem problema, o clube segue. Ele fala de uma pirâmide invertida, né? Dentro do clube. Né? Que a pirâmide que começa de funcionário, jogador, né? Presidente. Mas no Náutico não. Quem mandava eram os jogadores e ninguém mandava mais. Quer dizer, então a pirâmide invertida. Jogadores é que mandavam tudo lá. E pior, sem compromisso. Jogadores que não estavam nem aí para o clube. A queda para a Série C é uma vergonha, todo mundo também já sabe, uma vergonha demais, principalmente numa Série B de um nível baixo. Eu falei isso aqui também, que o nível era muito baixo,
com equipes como Cruzeiro, como Grêmio, como Bahia, como Sport, como Náutico, enfim. O nível era baixíssimo. Não teve nada de melhor Série B de todos os tempos. Nível muito baixo. Se o Náutico tivesse tido compromisso, jogadores compromissados, né, um time melhor, poderia ter brigado lá em cima. Tá? E a mesma coisa no Sport, que só veio brigado no finalzinho. Agora, o mais incrível que ele falou, que existia esquema de jogadores, teve esquema em alguns jogos. E ele fala abertamente, num jogo de um pênalti de um jogador, ridículo, realmente, contra a Chapecoense, do gol contra o Criciúma, e fala que o jogo do Náutico e Criciúma e Náutico foi tirado da grade das casas de apostas, porque todos sabiam que o jogo estava entregue. E ele fala uma coisa muito, muito séria, gente, que não teve nenhuma cobrança de jogador nenhum, e que ele ligou para jogador e disse: como é que ninguém chega aí nesse cara e dá uma cobrança, um esculacho, entendeu? E ninguém fez nada. Que avisou ao diretor, senhor Ney Pandolfo, e que fechou os olhos. E que todos sabiam o que esse jogador estava fazendo. E ninguém tomou providência. Ninguém tomou providência. Inclusive, ele fala que um diretor disse para ele assim: cadê? Não queremos mais problema, cadê? Não é hora de arranjar culpados. Vê só o que o diretor falou para ele. Não é hora de arranjar culpados, e sim soluções. Tá? E não arranjaram as soluções, não é verdade? E os culpados permaneceram. Jogadores descompromissados com o clube, o elenco todo, ele disse. Foi muito claro. Ninguém tirou o jogador, cara. Nem Dado Cavalcante, nem Elano, nem o presidente, nem o diretor executivo. E as coisas acontecendo e ninguém tomava providência. E Cook foi muito claro. Ele revoltado com isso. Ele fala que um jogador do Grêmio, amigo dele, disse para ele: esse cara tá aí, esse cara chama gol, esse cara dá gol. Vocês são doidos? Vê só, gente. O torcedor não sabia nada disso. Agora eu avisava aqui, né? Ele fala abertamente como o Náutico levou 5 viradas nos aflitos. 5 viradas uma vez. Isso, e ninguém tomou nenhuma providência. As coisas estavam acontecendo dentro do clube, na cara do presidente do clube, do diretor executivo do clube, dos treinadores do clube. Vergonha, gente. Ele fala uma coisa também interessante, né? Que hoje o jogador sempre foi, deixar bem claro. Não é só hoje não. Mas hoje está pior, ele diz. Né? A conivência, o corporativismo, todo mundo fica calado, todo mundo. Quer dizer, ele até na entrevista ele fala que ele era um jogador muito explosivo, que cobrava, e é verdade, eu fui diretor de que sei, e sei o que ele está falando, e afirmo que era verdade. Ele cobrava, ele brigava, ele chegava, entendeu? Agora, naquela época tínhamos diretores que a gente ia em cima e cobrava, como cobramos de Marcelo Passo, como cobramos de outros, entendeu? E que todos tinham que ter compromisso, sim. Hoje não. Hoje todo mundo passa a mão. Ele diz uma coisa muito séria: se não mudar esse comportamento dentro do Clube Náutico Capibaribe, dos diretores, dos dirigentes, do presidente, pode piorar. Piorar é o Náutico ir para uma Série D. Certo? Bom, com esses tópicos aí, gente, os mais importantes eu separei aqui. O meu comentário é o seguinte: o Náutico não tinha presidente. O Náutico nunca teve um presidente atuante que conhecesse de futebol, que fosse além das coisas do futebol.
O Náutico nunca teve um diretor executivo. Eu lembro Ari Barros e Ney Pandolfo. Os dois são fracos, só querem saber de ganhar seu dinheiro. Não estão nem aí, nunca estiveram nem aí para o clube. As coisas acontecendo no clube, como o Cook falou. E Cook sabe o que está falando, e conhece, tem moral. E todos fecharam os olhos. Todos fecharam os olhos. Cook avisou para Ney Pandolfo que estava acontecendo e ninguém tomou. Cook pediu a Ney Pandolfo para tirar o jogador no intervalo do jogo. Não foi feito isso. Ninguém fez nada. O seu Dado Cavalcante também ficou calado. E é muito fácil, depois que termina, vou ficar com poucas testemunhas. E por que não tomou providência? Por que não tomou as providências no andamento da competição? Por que não afastou o jogador e outros que não queriam nada, paneleiros, safados que levaram o Náutico para a Série C, sem jogar nada? E ainda quer renovar, ainda renovaram com o Dado, ainda estão renovando com o Vitor Ferraz, com o Souza. É uma vergonha. Na verdade, o Náutico, se o Náutico tivesse conselho, tivesse sócios atuantes, realmente, deveria ter cobrança para todos renunciarem, todos. Presidente do conselho, presidente do executivo, mandar embora seu Ney Pandolfo, mandou embora seu Dado Cavalcante. Todos foram coniventes, sabiam o que estava acontecendo e não tomaram providência. E o torcedor, sofrendo, foi o único que sofreu. E nem sabia do que estava acontecendo. Um elenco descompromissado, que entregou jogos, porque a partir do momento que tem jogador, que foi muito claro o que o que fala. E as imagens mostram. E nenhum jogador tomou providência. Nenhum jogador cobrou de ninguém. E chegou para a diretoria para pedir, para mudar essa situação. Cook fez, não fez depois dos jogos, não. Ele fala muito claro, que ligou, que no clube falou para fazer isso, para tirar, e o que estava acontecendo, e ninguém tomou providência. Isso é muito sério, pessoal. O Náutico caiu para uma Série C por culpa exclusivamente de um presidente omisso, fraco, frouxo, covarde. Com diretores babões que só queriam estar ali no cargo, que não tinham nenhuma competência para cobrar, porque não sabem o que é futebol. Não sabem o que é o Clube Náutico Capibaribe. Não tinham responsabilidade nenhuma. Esse raio-x que eu passei agora, que foi a entrevista de Cook para o canal de Wellington Araújo. Parabéns, Wellington Araújo. Grande entrevista. Deveria, dentro do Clube Náutico Capibaribe, ser motivo de renúncia geral do seu presidente Diógenes Braga. Você é um incompetente, um irresponsável. Levou o Náutico para a Série C porque quis. E vou mais além. Todos os treinadores que passaram aí são culpados. O senhor Hélio dos Anjos, o senhor Roberto Fernandes, o senhor Felipe Conceição, o senhor Elano, o senhor Dado. Porque tinha jogadores desde a época do seu Hélio dos Anjos, que foram contratados, não sei se por ele que pediu ou não, mas foram contratados e jogaram aí até o final do ano, sem nenhum compromisso. E aí veio a sequência para terminar com as contratações desse zagueiro que a Elano trouxe. O que fizeram com o Náutico foi uma covardia. O que fizeram com esse clube 120 anos, 121 anos, foi uma covardia. Uma covardia de dirigentes omissos, covardes, frouxos, que viviam de conchavo com jogador de futebol, com jogadores sem compromisso com o clube. Essa é a verdade. Jogadores que estavam mandando mais do que o presidente dentro do clube. Se continuar com essa política em 2023, nós vamos para a Série D. E eu vou gritar aqui o tempo todo. Tá certo? Porque eu passei o ano todo falando desse time sem compromisso, jogadores fracos, contratações horríveis, presidente que não fazia nada, que viviam de bate-papo com o jogador o tempo todo e não tinha cobrança, treinadores fracos.
É revoltante você ver uma entrevista dessa de um ídolo que é Cook e que ninguém tomou providência, gente. Ninguém tomou providência. É um absurdo. Isso era caso de renúncia geral. Era caso que tivesse um conselho sério dentro desse clube. Pedir a renúncia imediata do presidente e todos que compõem o departamento de futebol do clube. Todos. Ah, mudou. Não interessa. Não fica mais ninguém. Ou novas eleições e pronto. Mas não. O presidente do conselho bateu palma. Aplaudiu. E achou que estava tudo certo. Outro frouxo, outro covarde com o Clube Náutico Capibaribe e com sua imensa torcida. Chega, chega desses caras, chega de Diógenes Braga, chega! Está aqui os tops, tudinho da entrevista de Cook. E não venham dizer que foi mentira, não. Não venham dizer que isso é mentira. Porque as imagens mostram. Ah, tem uma coisa que o Cook falou que é muito interessante. Jogador que ganhava 10 mil reais tinha uma BMW. BMW. Está passeando na sua cidade lá em São Paulo. Não dá, né? Todo mundo aí sabe o que eu estou falando. Cook também sabe. Parabéns a Cook pela coragem. Sabe? De falar a verdade do que aconteceu e por que o Náutico caiu para a Série C. Com uma campanha vergonhosa, humilhante. Vergonhosa. E esse presidente prepotente ainda vai para um jogo aí de juniores fazer pose. Junto com os babões lá também. Que não vão resolver nada. Nada. Vai continuar mandando em Rodolfo não sei de quê, em Léo não sei de quê, em Ney não sei de quê, em Dado não sei de quê. Todos aí estão querendo emprego. Estão querendo viver do Clube Náutico Capibaribe sem mostrar competência nenhuma. Certo? Vocês estão levando o Náutico, já levaram para o fundo do poço. Não tem mais para onde levar. O poço já chegou. O fundo do poço já chegou. Depois eu não sei o que é mais. Uma Série D é fim. Uma Série D é fim do Náutico. O Náutico não tem a torcida que tem o Santa Cruz. Que pega e luta e vai dar 40 mil pessoas. O Náutico não tem. Numa Série D não tem. Bom, pessoal, é isso aí. É revoltante. É revoltante você escutar tudo o que eu escutei de Cook, que foi foi além do que eu imaginava. Eu sabia que tinha muitas coisas erradas. E vocês sabem, o diretor aqui passou o ano todo falando de muitas coisas que estavam erradas. De contratações ruins, de contratações de esquema com o empresário. Passei o ano todo dizendo aqui, tem esquema com o empresário sim. E Cook fala disso abertamente. Essa é a verdade, pessoal. E até quando nós vamos aguentar? Até o final do ano? O senhor Diógenes Braga para levar o Náutico para a Série D? Sem comando? Frouxo, como já falei aqui. Covarde. Rapaz, depois dessa entrevista de Cook, se você tivesse hombridade, caráter, você pedia renúncia. Você pedia para sair. Para outras pessoas assumirem o clube com mais responsabilidade. Uma gestão profissional. E não essa bagunça, essa zona que é o Clube Náutico Capibaribe. Respeite o Náutico, senhor Diógenes Braga. Respeite. Manda embora esse Ney Pandolfo imediato. Fechou os olhos para tudo que estava acontecendo. Diretor fraco, diretor executivo fraco, que só quer saber do dinheiro, não conhece nada. Diretor executivo tem que ver o que está acontecendo dentro do clube, dentro do elenco, dentro dos jogos e tomar providência. Você ficou calado, omisso, covarde também. Peça para sair também, já que o presidente não vai fazer isso. Tenha caráter, tenha dignidade. O Náutico não merece você, não merecia Ari Barros também não. Fora, fora, bando de incompetentes, covardes com o Clube Náutico Capibaribe.
Esquilo da Ilha do Leite, não falar de coisa boa, esquilo da Ilha do Leite, porque o Náutico é só coisa ruim, velho. Esquilo da Ilha do Leite, melhor rodízio de pizzas, massas e saladas. Vamos comemorar a grande vitória do Brasil ontem, lá no Esquilos, se preparar para o jogo de segunda-feira. Esquilo da Ilha do Leite, melhor rodízio de pizzas, massas e saladas, de 18 até 22 horas. É maravilhoso, gente. Dá para você esquecer essas coisas que o que falou, viu? Aliás, não dá para esquecer, não. Eu vou lembrar, essa fichinha aqui vai ficar comigo para sempre. Dá o like no canal aí, pessoal. Comenta aí.